Sejam muito bem-vindos, meus caros. No dia de hoje vamos falar um bocadinho sobre um livro que saiu recentemente. Já agora passo a mostrar a capa, eventualmente já o terão visto. De que falamos quando falamos de direito, ao livro do Jaime Nogueira Pinto. Antes de mais, professor, agradeço imenso por me receber e já agora pela amizade. Agradeço imenso. Vou-lhe então começar por perguntar sobre o que é que o motivou a juntar estes artigos que escreve para a Crítica 21, que também é um projeto que uma série, isto foi uma série de artigos. Antes só de responder, queria só introduzir a pergunta. Qual é a distinção que é feita e que apoia nesta coisa da direita e da esquerda, para contextualizar o público, de que é que falamos quando falamos de direita e já agora também de esquerda, não é? Não, exatamente. Vamos lá ver, estes conceitos andam, como aliás quase todos os conceitos ligados à política, são por natureza partidários, são conceitos que geralmente não são usados, mesmo quando por vezes as pessoas dão uma grande volta a dizer que é uma coisa que estão a falar racionalmente e cientificamente, mas são conceitos que estão bastante atropelados, quer dizer, muito atropelados. E, sobretudo, desde que, enfim, aquilo que a gente pode chamar a direita, de há uns anos para cá, direitas novas, direitas populares, direitas populistas, direitas nacionalistas, tudo isso começou, de facto, a impor por via democrática. Isto provocou uma grande perturbação, enfim, no sistema de pensamento, no sistema académico, no sistema mediático, quer dizer, tudo isso provocou, foi um grande abalo, sobretudo também num país como Portugal, onde, devido, enfim, à longa duração do Estado Novo e do regime autoritário de Salazar, de certo modo, estas ideias da direita e o pensamento da direita estava ligado exatamente a um lado autoritário, não democrático, não popular, digamos assim. E, portanto, tudo isto perturba muito o sistema e perturba muito os quadros mentais do sistema. E, sobretudo, também, e eu, aliás, digo aqui, nós temos muito quem narrou a história, quem contou a história, quer da direita, quer da esquerda, em Portugal foi, a 90% foi a esquerda, quer dizer, a esquerda, e às vezes umas pessoas também acham que são da direita e não sabem do que estão a falar. Portanto, eu enfim, tenho estudado estes problemas, eu os tenho vivido há muitos anos, achei que era importante tentar fixar alguns conceitos. E, portanto, juntei, no fundo, uma série de artigos que estavam publicados na revista que eu estou a fazer com o Rui Ramos e com o Carlos Maria Bobone, que é a Crítica 21. Estava a ver se tinha aqui algum exemplar. Não tenho aqui, estão ali, depois à mão. Já mostro. Juntei uma série de artigos descrevendo exatamente as diversas espécies, as diversas direitas, quer dizer, porque a direita é como a esquerda, quer dizer, a esquerda também tem muitas modalidades de esquerda, tem esquerdas revolucionárias, tem esquerdas democráticas, tem esquerdas liberais, tem esquerdas radicais, tem isso tudo, e a direita também tem, quer dizer, só que aqui temos um problema, é que normalmente em Portugal ainda mais que noutros sítios, todos estes conceitos têm sido definidos pela esquerda, mesmo quando, por vezes, essa mesma esquerda o faz com umas vestes de independência, de academismo, de cultura universitária, de ciência política, mas, no fundo, de certo modo, é ela que tem dominado quer na academia, quer também nos mídias, quer dizer. E, portanto, esse domínio traduz-se depois numa distorção muito grande, muitas vezes, destes conceitos. E, portanto, resumindo e concluindo,
foi neste... Eu já tinha publicado um livro sobre estes temas, chamado A Direita e as Direitas, que já tem várias edições e que eu acho que presentemente penso que está esgotado, mas que há de ser reeditado, se Deus quiser, para o ano. Mas este pareceu mais oportuno neste momento fazer exatamente a edição destes textos, que dão uma espécie de história das várias direitas, da direita contra-revolucionária, da conservadora, da revolucionária e agora, sobretudo, das novas direitas e novas direitas americanas na Europa e nos Estados Unidos. Eu, dada altura, vi aqui então uma citação no seu livro, um termo que o vi utilizar, que seria o reductio, exatamente, peço desculpa, reductio ad Hitler, de todas as direitas, que nunca é acompanhado pelo correspondente à esquerda. Portanto, eu gostava de lhe perguntar porque é que, à semelhança do que o Jaime diz, porque é que o Hitler descansa em paz, porque é que o Hitler não descansa em paz e o Stalin tem o seu descanso concedido? Não é bem isso, quer dizer, o Hitler é constantemente agitado, como eu estava a dizer, é constantemente agitado pela esquerda, porque de facto, como eu já lhe disse, é a figura, quer dizer, a figura é um regime, digamos assim, na área da direita, porque é na área da direita, porque é nacionalista, porque é anticomunista, por essas coisas todas, mas é constantemente agitado porque é a ideia de reduzir tudo o que seja direita autêntica ao hitlerismo, porque é uma forma de facto de aniquilar, é uma forma falsa de pintar as ideias da direita. Quer dizer, e é falsa não só em relação a todas estas direitas de que estamos a falar, conservadoras, católicas, mas também mesmo em relação ao próprio fascismo italiano, que tem muito pouco a ver com o sistema hitleriano. Mas o conceito, estava-me a perguntar se a ideia era minha. A ideia, não é minha, é da Hannah Arendt. Hannah Arendt é que tem exatamente esse argumento, fala desse argumento. Quando nós queremos destruir um opositor, queremos encostá-lo à parede, em vez de argumentarmos com ele sobre questões de fundo, dizemos, você está exatamente o que está a dizer, você é igual ao Hitler. E, portanto, isto é normalmente um argumento muito pesado, e tanto que a Hannah Arendt falou longamente dele, que é uma maneira numa discussão, e a esquerda conseguiu de certo modo fazer isso, e agora tentou mais uma vez na eleição americana, enfim, sem sucesso, como vimos, mas aquele delírio da esquerda de tentar apresentar exatamente o Trump como fascista e de certo modo quase como o Hitler, que vai acabar com a democracia, quer dizer, tudo isso, portanto, perante todo esse tipo de situações, eu achei que era útil, nesta altura, fazer um livro, publicar um livro, que fosse um livro relativamente sem pretensões de grandes profundidades filosóficas, mas que fizesse, digamos, uma exposição das várias famílias da direita, quer dizer, várias famílias da direita, começando exatamente historicamente de que falamos quando falamos de direita. A minha viagem é uma experiência, é a minha história, a minha viagem pela direita e pelas direitas em Portugal e um bocadinho no mundo. Depois quando as direitas contra-revolucionárias, as conservadoras, depois várias figuras intelectuais da direita, Maurice Barrès, Charles Maurras, Charles Péguy, a Action Française, depois a problemática do fascismo como direita revolucionária, depois um tema que hoje está muito vivo, que é a questão dos outros anos 20, comparar os anos 20 de há 100 anos com os anos 20 de agora, e depois a direita nacional populista, o tal novo fantasma que paira sobre a Europa, e depois o fim de um outro mundo de ontem, que é sobre a nova direita americana, esta que agora acabou de ganhar as eleições,
na América, ganhou as eleições todas, não foi só as da presidência, ganhou o Congresso, já estava a dominar o Supremo Tribunal e, portanto, é um fenómeno importante e que há que ter em conta. E, portanto, eu achei que era a altura e que fazia todo sentido, de uma forma relativamente breve e sintética, dar a conhecer estas várias famílias da direita. Destas novas direitas que efetivamente são e até como o professor refere no livro, que são uma reação à decadência, não são propriamente também a razão da decadência. E eu gostava que explorasse um bocadinho mais esse tema. Qual é que é esta origem, qual é a decadência em que estamos a falar neste momento? A decadência que nós falamos, vamos lá ver, um continente como o continente europeu, que até praticamente ao século XX, ou até meados do século XX, foi dominante no mundo, não é? Talvez até à Segunda Guerra Mundial. Há sempre, no quadro da Europa, há sempre uma certa nostalgia, exatamente, desses tempos de poder que desapareceram, porque hoje, de facto, a força dos Estados está nos Estados Unidos, está na China, pode estar na Índia também, e é questão, de facto, as grandes economias, as grandes demografias, quer dizer, a Europa desde logo tem um problema muito complicado, que é um problema demográfico, um continente de velhos, não é? De velhos, temos de facto esse problema, não é? E isso também faz com que precisemos de imigrantes para certos trabalhos, para certas coisas, e portanto tudo isso, quer dizer, para um continente que há 100 anos ou há 150 anos dominava o mundo, que traz sempre um sentimento de decadência. Depois o sentimento de decadência é curioso, porque há 100 anos exatamente uma série de pensadores alemães, o Heidegger, o Schmitt, o Spengler, falavam já nessa questão da decadência, porque no fundo era um problema da Alemanha, essencialmente, porque eles eram alemães e a Alemanha tinha sido derrotada e humilhada, tinha sido derrotada na Grande Guerra e humilhada depois nos Tratados de Versailles. E, portanto, faz todo sentido que eles se sentissem nesse espírito de decadência. Aliás, onde saíram exatamente com o hitlerismo. Que deu o hitlerismo o Spengler não, mas os outros dois aderiram. Hoje em dia o problema é diferente. Hoje em dia a decadência chega à Europa através do empobrecimento, também do próprio empobrecimento, já não digo sequer das classes trabalhadoras ou populares, mas das próprias classes médias. Quer dizer, a Europa sente, os cidadãos europeus sentem exatamente na pele esses problemas. Quer dizer, já não é uma questão de uma interiorização dos filósofos que podem estar a imaginar mais ou menos, com mais ou menos razão. Não, é de facto, além de que vemos isso também cotidianamente, o poder saiu daqui, quer dizer, já não está aqui e portanto há uma grande dificuldade também na Europa de adaptação a isso, não é? Também nós próprios portugueses, que tivemos uma grande tradição imperial, e que desapareceu há 50 anos, não há dúvida que também nos sentimos um bocadinho órfãos dessa história, não é? Dessa história grande, chamemos-lhe assim, e agora, de certo modo, reduzidos a uma certa mediocridade, não é? E, portanto, isso também tem implicações grandes nestes movimentos, nesta reação, não é? Eu vi no livro, e aliás é uma reação generalizada dos meios de comunicação e das pessoas no geral, de
apontarem alegadamente tendências antidemocráticas, autoritárias e até totalitárias destas novas direitas. E eu tenho aqui uma citação sua em que diz que aprendeu que os grandes líderes totalitários radicais que escrevem o que vão fazer, portanto, que é algo que aparentemente não é o caso de nenhum destes líderes, ou melhor, não escrevem nada de trágico, pelo menos, que vão fazer. Não, eu acho que, vamos lá ver, aqui há um problema aqui muito complicado, quer dizer, há um problema, digamos que isso não foi só um problema português, em Portugal é mais forte e portanto as pessoas aqui conhecem e percebem isso, mas é um problema geral na Europa. Os chamados partidos tradicionais, enfim, se a gente aqui vai chamar partidos tradicionais, o PSD, o CDS, tradicionais, nasceram com a Revolução, mas, digamos, faziam parte da metade conservadora, digamos, do quadro partidário. E deixaram-se, de certo modo, colonizar pela esquerda e pelas ideias da esquerda. E portanto, e em Portugal até com uma agravante que foi como, digamos, o anterior regime, o Estado Novo, autoritário, tinha encarnado ou defendido determinados valores. Vamos pegar, por exemplo, na trilogia Deus, Pátria e Família. Eles acharam que esses valores não tiveram medo de pegar nesses valores e, portanto, de certo modo ficaram numa espécie de deserto intelectual e ideológico. Ora bem, esses valores que foram defendidos no Estado Novo, num quadro histórico completamente diferente, que foi primeiro o quadro de superação da Primeira República e de reação à Primeira República, e foi depois a questão da África e a questão da Guerra da África, da Guerra do Ultramar. Portanto, era um quadro autoritário por causa disso, e eram as justificações e as razões para isso. Hoje não existem, e portanto não foram capazes de defender esses valores no quadro democrático, e portanto ficaram de certo modo vazios, e quando chegou, digamos, um partido novo como o Chega, que não teve, digamos, grandes preocupações de correção política nesse aspecto e, portanto, pegou também nesses valores, é evidente que uma parte do eleitorado foi para aí. Portanto, aí o problema, vamos lá ver, há 100 anos, embora nunca enjeitando a questão da soberania popular e a questão da soberania popular e da soberania na comunidade, os partidos tipo fascista, mesmo nacional-socialista menos, nacional-socialista foi sempre mais popular, digamos, e até porque foi para o poder por via eleitoral. Mas estes movimentos depois defenderam doutrinas claramente não democráticas, quer dizer, o conceito da partitocracia, por exemplo, fascista, é um conceito de um partido único, vanguarda e representativo da comunidade nacional. Quer dizer, é um bocadinho como na teoria leninista, o partido também, digamos, é um líder do povo. Quer dizer, a ideia aliás é bastante paralela destes partidos. Mas isso hoje não existe, quer dizer, hoje todos estes movimentos, quer os mais conservadores como os Fratelli d'Italia, quer os mais populares como o Rassemblement National em França, ou populares ou mais populistas, nenhum põe em causa, nem fazem contas, penso eu, em nada, façam contas de pôr em causa esses valores democráticos. E os que já estão no poder há bastante tempo, como foi o caso dos húngaros, ou como foi o caso do próprio presidente Trump, que esteve 4 anos
que se saiba, não se viu que fossem fazer alguma, digamos, fossem fazer alguma, perturbar em alguma coisa as instituições democráticas. Aliás, por exemplo, os polacos, quando perderam as eleições, saíram. Quer dizer, também não se vê que haja essa preocupação. E os dois casos, há dois casos de facto, que é o caso do 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos e é o caso depois na transição de Bolsonaro para Lula. Há aí, digamos, um aspecto popular radical, mas que de certo modo, como agora se está a ver, os próprios poderes, novos poderes, de certo modo, muito habilmente encorajaram e permitiram, quer dizer, como percebendo que a partir daí tinham um argumento, que aliás foi um bocado o que aconteceu, como agora se está a ver do inquérito nos Estados Unidos ao 6 de janeiro, que havia uma série de elementos do FBI que estavam envolvidos entre os manifestantes e com certeza que também fizeram desacatos, não é? E como no Brasil houve claramente da parte do ministro encarregado da segurança da Praça dos Três Poderes, houve claramente e intencionalmente um desproteger, digamos, daquelas áreas que foram atacadas pelos bolsonaristas radicais. Eu vi aqui no livro que o professor referiu que a história da direita é uma história muito francesa. E mencionou 3 mestres do nacionalismo, explorou alguma da história dos 3, no caso, as suas diferenças, e eu gostava que abordasse um bocadinho este tema e que me falasse aqui de uma frase que me ficou um bocadinho na cabeça e que diz que é proeminente nesse autor, que é a ideia de que a mística das causas é devorada pela política que delas resultava. Portanto, eu gostava que explorasse um bocadinho dessa ideia da mística das causas e qual é o papel que essa mística desempenha mesmo. Eu acho que é do Péguy, não é? Sim, precisamente. Charles Péguy vamos lá ver, Charles Péguy é um místico, é um caso muito especial, enfim, que eu incluí aí nos mestres da direita, porque pessoalmente a mim é alguém que me diz muito, não é? Diz muito no plano religioso e diz muito no plano patriótico e nacionalista. Mas é um caso muito especial porque, por exemplo, tomou posições bastante diferentes da maior parte dos homens da direita do seu tempo, não é? Ele, por exemplo, no caso de Dreyfus, ele foi de Dreyfusard, quer dizer, quando quer Barrès, quer Maurras, que eram mais velhos que ele, um pouco mais velhos que ele, mas eram anti-Dreyfusard e a direita foi anti-Dreyfusard em França, não é? Agora, mas o Péguy, quer dizer, é uma ideia aliás bastante cristã, é uma ideia de que a prática corrompe o ideal, mas isso é uma coisa que nós podemos facilmente compreender, quer dizer, mas a prática, o exercício do poder, é por isso que há um autor com Maurice Bardes, que é um escritor fascista francês, foi cunhado do Robert Baziac, e o Bardes diz, numa dada altura, diz que os fascistas, como toda a gente, gostam mais dos seus mártires do que dos seus ministros. Quer dizer, é normal, quer dizer, os fascistas e toda a gente, os conservadores, os nacionalistas, os comunistas, quer dizer, é evidente que faz todo sentido enfim, que de um ponto de vista humano, não é? De um ponto de vista de experiência humana, se procurem mais exatamente os heróis, os mártires, do que propriamente figuras depois de poder, não é? E é normal, até porque o poder tem sempre determinadas constrições, obriga sempre a determinadas soluções e há de facto, na prática, há sempre uma certa corrupção do ideal, quer dizer, mas
Mas aí temos que ter presente talvez um valor muito interessante e importante da tradição ocidental, portanto não só da tradição cristã ou judaico-cristã, mas também da própria tradição greco-romana, que é a procura. Devemos sempre procurar o ideal como meta, mas tendo ao mesmo tempo uma espécie de consciência permanente de que ele é inatingível. É um bocadinho... Há um escritor inglês que, com muita graça, diz que é um bocadinho como aquelas funções que tendem para zero, não é? Aquelas equações que tendem para zero, mas que não se chega... A gente sabe que não se chega a zero, não é? Ou tendem para infinito. Portanto, aqui isso é normal, quer dizer... E o facto de eu insistir muito na prática francesa é porque, de facto, a França, que hoje em dia está também em decadência, já está há muitos anos, talvez há século e meio, desde que perdeu a guerra franco-prussiana, a França talvez esteja em decadência, mas a França continua a ser, ou foi por muito tempo o pioneiro das ideias políticas, das ideias e até das práticas políticas, não há dúvida. Quem é o primeiro rei de monarca absoluto e com todo um dispositivo até cultural para justificar o absolutismo? É o Luís XIV. Portanto, de certo modo, nos finais do século XVII, portanto, um fenómeno que depois vai ser universal na Europa no século XVIII, que é o despotismo iluminado. Luís XIV pratica a Revolução Francesa em França, quer dizer, portanto, a pioneira, enfim, a Revolução Inglesa foi uma coisa um bocado diferente. Pioneira em França, 1848, primeira legislação de sufrágio universal para os homens maiores. É França, quer dizer, os próprios movimentos socialistas, fascistas, têm uma espécie de pré-existência no século XIX francês. Portanto, Comuna de Paris, os finais do século XIX em França, com todos aqueles movimentos de nacionalismo populista, em que alguns autores como Sternel já veem o fascismo, o desenhar do fascismo. Portanto, a França é de facto uma pioneira nesta história das ideias, e é por isso que eu também insisti bastante nela. Não ficando só aqui na França, até porque, como já mencionou, há aqui pelo menos 2-3 exemplos de partidos que não são novos, apesar de representarem esta nova onda, digamos assim, de direita. Temos um em França, temos outro em Itália. Exatamente. E diria que temos os republicanos nos Estados Unidos também, de certa forma. Sim. E portanto eu gostava de perguntar qual é a razão destes 3 partidos não serem novos e se terem adaptado-se a alguma razão específica. Sim, de facto. Bom, a Itália eu tenho aí isso detalhadamente, quer dizer, os Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni, que aliás acabou agora de ser considerada por aquele site, pelo político, como a mulher mais influente da Europa. E é, sem dúvida, até vai ser ela que vai decidir agora esta questão do Mercosul, vai acabar por ser ela a decidir se vai para a frente ou se não vai para a frente. Mas a Giorgia Meloni, no fundo, é um partido que começou por ser o MSI, Movimento Social Italiano, neofascista, criado entre outros por Giorgio Almirante, que depois passa a Aliança Nacional, com Fini, depois entra pela primeira vez num governo Berlusconi, numa coligação de direita, e a Meloni está ligada, de facto, aos Fratelli d'Italia. Os Fratelli começam por ser um pequeno partido, tem cerca de 4%, e hoje tem cerca de 30%, e é o partido dominante na coligação da direita com o centro-direita, não é? Da coligação que junta os Fratelli d'Italia, a Liga
e a Forza Itália, o antigo partido de Berlusconi, fundado por Berlusconi, e que domina, quer dizer, e que tem estado no poder em Itália já há uns anos, mas portanto lá está, tem uma linhagem que vai dar exatamente a um movimento muito marginal, a seguir à guerra, muito condenado pelas opiniões públicas, por tudo isso, movimento que vinha exatamente neofascista ou pós-fascista. Da mesma maneira, Marine Le Pen, também o pai Jean-Marie Le Pen foi o fundador do Front National, que foi exatamente também uma colagem de pequenas forças políticas em 1972 e que depois foram também, quer dizer, aqui há um duplo movimento, há uma vocação, há uma procura desse tipo de ideias e partidos por forças, pelos eleitores que estão desgarrados, porque já não se enquadram nos partidos tradicionais, os tais partidos tradicionais da direita não souberam responder às suas aspirações, mas por outro lado também eles, por razões de patriotismo, por razões até de realismo também, não se integram nos partidos de esquerda. Portanto, são estes novos partidos nacionais populares que os acabam por receber, e portanto foi também um trabalho que estes partidos como o antigo MSI e o Front National tiveram também de se ir adaptando aos seus eleitores, quer dizer, portanto aqui houve, digamos, uma aproximação mútua e que pelos vistos está a dar bons resultados. No caso do Partido Republicano. O Partido Republicano é um pouco diferente, porque o Partido Republicano, nós estamos a falar na França e na Itália, estamos a falar em partidos europeus, em cenários de grande fragmentação política, não é? Onde há muitas forças políticas. Na América há duas forças, essencialmente acaba por haver duas forças políticas, e quando há terceiras forças, normalmente são danosas para a área onde aparecem. Na América, o que se deu-se um caso que é de facto uma figura desgarrada, que também vem de fora da política, é um homem, Trump, quando se interessa, quando aparece na política e no Partido Republicano e nos republicanos e a concorrer para a eleição presidencial de 2016, tem mais de 60 anos, portanto até aí nunca tinha, com certeza tinha simpatias partidárias, mas mais depressa simpatias pelo Partido Democrático e o Partido Democrático de Nova Iorque, etc. Portanto era mais um liberal chique do que outra coisa. E ele vem, toma posições, quer dizer, com uma espécie de povo republicano, bases, ele no fundo cultiva as bases e é a partir das bases que ele consegue, digamos, o domínio que tem no Partido Republicano. E depois leva, e nesse aspecto foi muito significativo, a escolha que ele fez do seu vice-presidente de Vance, porque Vance, lá está, é um católico, é um homem com preocupações sociais grandes, é um homem de pensamento e quer dizer, Trump não é bem isso. Trump é sobretudo um caudilho, não é um entertainer e um caudilho, é uma mistura. Vance é um homem com pensamento e que está a levar muita gente com essa linha. Por exemplo, nunca houve uma administração que vá ter tantos católicos como esta. Portanto, há também aí um fenómeno muito, muito interessante, que é uma espécie de europeização do Partido Republicano, ou seja, as preocupações que tem, porque, vamos lá ver, a direita americana nunca foi muito social, a direita americana caracterizava-se exatamente por ser hiperliberal e acreditar nos funcionamentos do mercado e numa espécie de sabedoria inata ao mercado. Providência. E esta
e estes grupos agora que aparecem pós-liberais, com alguns pensadores como Denine e outros, é uma coisa, é diferente, não é? Eu tinha aqui no fim do livro, acrescentava-lhe só mais uma questão. Vi no fim do livro que há uma revolução em curso da direita americana e das direitas no geral, que, como todas as revoluções, traz consigo incógnitas e desafios. Pois. Não querendo fazer futurologia, porque não foi para isso que eu o convidei, pedi-lhe o que é que acha em que é que se podem traduzir estas incógnitas e desafios. Não, vamos ver, porque isto também são experiências novas, quer dizer, estas novas direitas, por exemplo, têm uma componente, deu-se um fenómeno que se deu no mundo euro-americano, que é estes partidos são hoje em dia os partidos do operariado que resta, que já não há muito, mas o operariado que resta está lá. Quer dizer, isso viu-se na eleição nos Estados Unidos, vê-se nas estatísticas todas, na sociologia eleitoral toda francesa. Portanto, isto é um fenómeno que lá está, que se deu, já se tinha dado em alguns países europeus nos anos 20, não é? Também, porque aqui há vamos lá ver, a chamada direita social normalmente não é bem, é mais a direita social católica, era muito associado, digamos, a ideia Ora, agora é diferente, isto é diferente, porque isto também tem uma componente, pode ter ainda alguma componente religiosa ou católica, mas sei lá, em França, por exemplo, todo este eleitorado, lá está, por exemplo, este eleitorado do Rassemblement National, em costumes é bastante liberal, quer dizer, não é um eleitorado que não tem, por exemplo, aqueles valores, digamos, mais religiosos de anti-valores da vida, por exemplo, anti-aborto. Marine Le Pen deu liberdade de voto. Marine Le Pen, exatamente, sim, deu liberdade de voto aos seus deputados quando foi a votação, digamos, dessa medida na Assembleia Nacional Francesa. Portanto, e penso que os italianos também não têm muito essas preocupações. Já, por exemplo, acha que não? Os polacos, não sei até que ponto. A Itália também é muito... A Meloni tem uma posição aí bastante conservadora. Ela, aliás, até pegou outra vez naquela trilogia do Deus, Pátria e Família. É uma trilogia bastante conservadora. É uma trilogia, aliás, muito ligada aqui. Salazar também usava muito isso, o regime. E os húngaros também, neste momento, têm isso. Mas, por exemplo, os polacos, essa direita polaca do Lei e Justiça, não é? Sim, acho que é. A Justiça, penso eu que é. Esses são muito, lá está, são muito religiosos e são muito católicos e são muito intervencionistas nessas medidas. Portanto, não temos aqui... Mas lá está... Isso também é um ponto importante, porque as direitas, exatamente como são nacionais respeitam, têm muito diferentes culturas consoante as suas identidades nacionais e os seus países, e a própria sociedade. Quer dizer, as sociedades hoje são, nesses aspectos de família, das relações sexuais, tudo isso, são muito mais liberais, todas, não é? Do que eram há 50 ou 60 anos. Portanto, isso nem sequer tem a ver já muito com uma questão política, é uma questão de mudança social, de uma maior laicização das sociedades. Não é? Acha que estes partidos podem reverter a decadência que dizem estar a querer combater? Não sei até que ponto, não sei. Quer dizer, vamos lá ver, há coisas que não... Por exemplo, a Europa não vai voltar a ter o papel no mundo que teve, mas podem rebater a decadência, por exemplo, nos aspectos dos valores guia das sociedades. Isso pode-se, exatamente, pode-se, sobretudo neste momento também, e isso acho que é um ponto importante. Esta direita também cresce muito
na base de uma deterioração gravíssima que se deu na esquerda e que muita gente lúcida da esquerda lamenta, aponta e lamenta, embora tenha um bocadinho de medo às vezes de falar dela, que é a esquerda ter ficado muito refém de todas estas doutrinas ou cosmovisões que são, de certo modo, são marginais, tipo o wokeismo, ideologia de género, tudo isso, quer dizer que no fundo criam uma reação muito grande nas comunidades, porque são de facto bastante absurdas, não é? E esse absurdo, e às vezes o lado proibitivo e de cancelamento que esses absurdos ditam em termos de linguagem, em termos de costumes, estão a criar também, que estão a contribuir muito para uma reação mais forte e com que estes partidos, digamos, mais populares ou populistas ou mais nacionais populistas ou nacionalistas populares, enfim, como se quiser chamar-lhes, têm vindo a ganhar. Obrigado por este bocadinho. Vou mostrar novamente aqui o livro, tem também na descrição todos os links, tanto para aceder ao livro como da Crítica 21, tem todos os links na descrição. Vou deixar links de autor das livrarias online para poderem ver este e mais livros. A Direita e as Direitas também está disponível, se calhar não está. A Direita e as Direitas não está. Ia dizer que está, se calhar não está. Eu vou mostrar aqui. Já agora agradeço, sim. Tem aqui também a Direita e as Direitas, esta é a edição que eu tenho. Este é outro romance, é um romance centrado no... Exatamente, e tem aqui, é uma história muito interessante. Este livro eu já o li do início ao fim, Os Passageiros ainda não, mas tem aqui da Direita e das Direitas também, portanto vão ter os links todos na descrição para poderem ver os livros, ficam com links de comprador de várias livrarias e ficam com acesso a tudo. Agradeço novamente este bocadinho, foi um gosto enorme e obrigado por terem estado desse lado e questionem tudo. Muito bem. Até à próxima. Muito obrigado também.